Eu quero, antes de entrar na mensagem desta manhã, propriamente dito, eu quero dar uma palavra a você que, encerrando esta conferência, chega à conclusão de que você não é salvo, talvez. Você sai daqui na incerteza da sua salvação. E eu sei que esse é o caso de alguns de vocês, talvez de muitos de vocês, que prestaram atenção e estão até incomodados, estão em crise quanto à sua salvação. Eu tenho nas minhas mãos aqui uma pergunta feita por um de vocês que está saindo daqui na dúvida, está saindo daqui em crise. Eu diria para você, louvado seja Deus, porque é melhor que você esteja em crise agora, na era da graça, enquanto você tem vida, enquanto você tem oportunidade de buscar a Deus, de resolver essa questão, de procurar no Senhor essa resposta e procurar de Deus a ajuda nessa questão tão importante, do que você não tivesse vindo aqui e continuar iludido com uma falsa noção de salvação. Eu, quando tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu morava em Santa Maria, Rio Grande do Sul, perto daquela Boate Kiss. Eu morava bem pertinho, meu pai era pastor da igreja lá. Os jovens da igreja, meus irmãos, todos mais velhos, tenho 3 irmãos mais velhos que eu, eles estavam indo num congresso. A igreja alugou, nunca fazia isso, alugou um ônibus. E eles estavam todos empolgados, e eu fiquei empolgado também. Só que não era para pessoas da minha idade, era de juniores, adolescentes para cima. Eu tinha só 7 anos, não podia ir. Mas um dos meus irmãos, para eu parar de ficar perturbando e tudo mais, ele falou, você vai, fica tranquilo, você vai. Não precisa ficar chorando, perturbando. E eu acreditei nele. Mas era uma esperança falsa que ele me deu. E, gente, eu precisei ir no psicólogo. Você sabe que quando eu acordei e eu olhei para as camas ao meu redor, não tinha nenhum dos meus irmãos. Eu abri a janela, eu vi aquele ônibus indo embora, assim, todo mundo na janela, os pais fazendo assim, eu de pijama lá, fui deixado para trás, né? Gente, hoje eu dou risada, mas naquele dia, eu afundei a minha cabeça no travesseiro e eu chorei amargamente, que nem Pedro chorou lá. Chorei, uma tristeza, aquilo doeu, aquilo eu senti, meus irmãos, eu senti que eles foram todos traíras. Mas veja bem, aquilo lá passou. Depois disso, nunca mais faltei nenhum acampamento. Eu sou rato de acampamento desde os 7 anos de idade. Agora, vai ser muito triste. No dia do arrebatamento, ou no dia que você partir, encontrar-se com Cristo, Ele vir te buscar, e você vir buscar a sua igreja, e você não fazer parte. E você vê, poxa, todo mundo está indo, só eu que não, por que eu não? E você se encontrar no grupo daquelas pessoas de que vão ficar, mas Jesus, eu era membro da igreja, eu fui na conferência da Fiel, eu li a Bíblia toda em 365 dias e tal, eu fiz isso, fiz aquilo. Né? Então, é importante que você saia da ilusão, porque a ilusão gera desilusão. E você não quer isso, você quer certeza da salvação. Foi por isso que 1 João escreveu aquela carta maravilhosa. Para que a gente saiba que se a gente tem a vida eterna ou não tem. E se não tem, vamos buscar. Jesus falou o quê? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. No Velho Testamento Deus fala o quê? Buscar-me-eis e me achareis? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Tinha um rapaz que ele estava... nos seus 18 anos, ele já tinha resolvido com quem ele iria casar-se, qual seria a sua profissão, qual era a sua vocação. E ele queria resolver agora a terceira questão, que é muito importante. Vou ser religioso ou não? Qual a religião certa? Qual que vai ser a minha definição? E ele começou a procurar a Deus nas religiões. E a história fala que ele não encontrou Deus em nenhuma religião. E quando ele estava para decidir, no happy hour com seu amigo ali, falando, olha, eu já fui nessa igreja, naquela igreja, nessa denominação, eu não encontrei Deus em nenhuma delas, então eu já estou para definir que eu vou ser isso na vida, vou casar com fulana, mas eu vou ser um ateu. E o amigo dele falou, não, cara, não desiste ainda não. Eu queria que você, antes de desistir, eu queria que você conhecesse um homem simples, que mora no canto da cidade lá. E aquele camarada, ele se parece tanto com Cristo.
eu tenho certeza, vai lá, conversa com ele, e deu o endereço para a pessoa e tudo mais, fala, conversa com aquela pessoa. Aquela pessoa conhece Deus, aquela pessoa teve um encontro com Cristo, fala com ele, ele vai te ajudar a encontrar, ter um encontro com Deus. E esse jovem foi, chegando lá, foi muito bem recebido, esse senhor mora numa casa simples, ouviu o questionamento do jovem, entendeu, e falou para ele, eu gostaria que você viesse até o fundo do meu quintal. E ele pegou o tanque de lavar roupa e ele começou a encher de água limpa. Encheu aquele tanque, enquanto ele enchia, ele pegou esse texto das Sagradas Escrituras e leu para o rapaz, olha, você está nessa busca por Deus, você quer ter um encontro com o Senhor, então, escute o que o Senhor tem a lhe dizer, da sua palavra. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Aqui o Senhor está dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu gostaria que você entendesse isso, através daquilo que eu vou fazer com você agora. Por favor, tire a sua camisa. O rapaz tirou a sua camisa. Vem aqui próximo desse tanque de lavar roupa. O rapaz veio. Ele pegou o rapaz e falou, deixa que eu coloque a sua cabeça dentro da água. E colocou. O rapaz colocou, ele aceitou, ele se submeteu, o homem parecia bonzinho, então o homem foi com a mão no pescoço, afundando a cabeça dele bem lá no fundo, assim, ele ficou numa posição meia incômoda e meio indefeso, e o homem forçou a cabeça dele assim, e ficou com a cabeça dele lá no fundo, e ele com as mãos para cima, e não tinha muito o que fazer. E passaram-se 10 segundos, tudo bem, 15 segundos, começou a ficar esquisito o negócio, 20 segundos, 25 segundos, o rapaz começou a ficar preocupado, falou, o que eu estou fazendo no canto da cidade, nessa casa desse homem louco, e com a cabeça dentro da água, com ele me forçando o pescoço para baixo, e 35 segundos ele começou a passar mal, ele soltou o ar que ele tinha, soltou todo o ar que ele tinha, ele começou a forçar, e o homem, e começou aquela luta, e ele com a mão tentando pegar o homem, mas não dava, e naquela situação, e ele começou a temer por sua vida. De repente o homem, lá para os 45 segundos, o homem pega, solta ele e sai correndo. E daí ele sai daquela água, daquele tanque, tira sua cabeça fora da água. Está ficando doido, velho? Daí o homem pegou e deu uma toalha para ele. Falou, calma, jovem, calma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Depois que o jovem se acalmou, se enxugou, ele falou, olha, o dia... Deus, nesse versículo aqui, está dizendo assim, o dia que você procurá-lo, do jeito que você procurou o ar nos últimos 10 segundos, você vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O dia que você procurar Deus, o dia que você procura uma namorada bonita, o dia que você procurar Deus, o dia que você procura um carro zero, o dia que você procurar Deus, do jeito que você procura um marido, o dia que você procurar Deus, do jeito que você procura o almoço, domingo, 1h30 da tarde, o dia que você procurar Deus, do jeito que você procura uma cama quentinha, num dia de inverno, que você está com gripe, você chegou do trabalho cansado, você vai encontrá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente, quando tem um problema sério de saúde, a gente quer ver aquele melhor médico, a gente paga 3 vezes mais, a gente se submete a ficar em fila, a gente se submete a esperar. Deus é melhor que qualquer outro médico. O problema é que alguns de nós o buscam de qualquer jeito. Eu vou dar uma chance para Deus nesse culto. Senhor, toma minha vida, me toca, me transforma. Mas, na verdade, você estava interessado nisso, naquilo outro. Deus você está procurando de qualquer jeito, não é assim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu tenho aqui também uma outra dica para dar para você, que deram para mim quando eu estava desesperado. Porque veja bem, a mensagem do Evangelho, ela gera um desespero em nós. A mensagem do Evangelho não é como tudo na nossa vida hoje em dia, nesse mundo pós-moderno, o mundo do how to. Hoje em dia, todo problema que você tem, você vai na livraria Saraiva, você acha numa seção lá, como resolver isso, como resolver aquilo. Eles analisam o problema, mostram os espaços, faz isso, faz aquilo. E é isso que algumas igrejas estão fazendo com o Evangelho.
Está perdido? Você está inseguro? Você quer Deus na sua vida? Então, vem aqui à frente. Aceita, faça essa oração. Agora vai para a classe de batismos. Depois, batize-se. Depois, cante no coral. Venha assiduamente. Pronto, você está salvo. Não é assim. Não é assim. Eu nasci na casa de pastor fazendo tudo isso. E aos 15 anos eu descobri, entrei em crise, vendo que eu era um tremendo de um egoísta. Tremendo de um orgulhoso, tremendo de um ingrato. Não, nunca mexi com drogas, nunca saí com mulheres, nunca fumei, nem um cigarro da Hollywood, nem nada. Mas eu era egoísta, eu era orgulhoso, eu era ingrato. Eu me achava, eu só queria andar com as bonitas e os bonitos da igreja. Gente feia, sai de perto de mim. Eu era assim. E Deus mostrou essa nojeira, e eu senti o mau cheiro dos meus pecados. E eu entrei em crise, eu falei, mas o que eu vou fazer para ser salvo? Daí você vai para João 3, o que a Bíblia fala? Jesus evangelizando Nicodemos, que estava muito interessado em como herdar o reino dos céus. Jesus não fala para ele, ok, Nicodemos, faça isso, e pronto, tudo certo, de forma bem objetiva, vamos ser práticos aqui. Não, Jesus fala, Nicodemos, o que você precisa, você não pode. Jesus construiu uma morsa. Nicodemos, o que você precisa é nascer outra vez. Mas como que eu vou nascer outra vez? Isso não depende de mim. Exatamente, Nicodemos. Essa é a mensagem do Evangelho. E Jesus foi apertando. E o Nicodemos foi ficando. E é assim que a mensagem do Evangelho faz conosco. Você está condenado ao inferno. Você por você mesmo não pode fazer nada por si mesmo. Você depende de ajuda do alto. Você é prensado naquela morsa. A única coisa que você pode fazer é olhar, Deus tem misericórdia de mim. É a única coisa que você pode fazer. Por isso eu recomendo para você uma oração poderosa, curta. Oração do cego Bartimeu. Você está inseguro quanto à tua salvação? Você sente, percebe, você não é do Senhor. Sua mente é carnal, não é espiritual. Você não tem desejo pelas coisas de Deus. Você ainda está morto nos seus pecados. O Evangelho te pressionou neste encontro aqui. Você vê que nenhum pregador fez apelo para você vir na frente para aceitar Jesus, porque a gente sabe que isso aí, a regeneração não é por decisão. Regeneração é obra do alto, não é eu que decido, eu quero ser regenerado, não é isso. O Evangelho te espremeu, agora o que você pode fazer é clame, faça como o cego Bartimeu, insistentemente. Aquele homem reconheceu, eu sou cego, eu não tenho como correr atrás de Jesus, eu não tenho como buscar Jesus por mim mesmo, eu não tenho como tocá-lo, eu sei que Jesus pode me salvar, eu sei que Ele tem poder, mas eu não posso, a única coisa que posso fazer é clamar, é orar, e faça como ele fez. E aquele cego, quando ele percebe que Jesus está chegando por perto, ele põe a boca no trombone. E ele não se preocupa com a opinião dos seus amigos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é essa oração que eu recomendo para você fazer. Vai clamando, para de orar por namorada, para de orar por carro. Essas coisas têm a sua importância, mas busque sua salvação em primeiro lugar. Tenha um tempo de contrição e vai por uma semana, um mês, um ano. Olha, leia biografias de servos de Deus do passado. A maioria deles agonizaram até que eles alcançaram o toque do Senhor, o livramento do Senhor. Charles Haddon Spurgeon falou que não vai ter ninguém indo pelas portas do inferno, clamando de todo o seu coração, Deus tem misericórdia de mim. Não tem ninguém. E o fato de você estar incomodado, em crise, é um bom sinal. Provavelmente é porque o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração. Isso é uma crise abençoada. Alguns de vocês chegaram aqui não salvos, estão saindo daqui não salvos. Vocês não estão nem aí com isso. Para vocês vão continuar vivendo esse cristianismo de rótulo. Vocês estão iludidões na sua própria autojustiça, na sua religião de fachada. Eu tenho pena de você que não está em crise, mas você que está em crise, meu irmão, louvado seja Deus. Provavelmente o Espírito Santo está tocando o seu coração, está te atraindo para perto dele. Essa é uma crise abençoada. Bem-aventurados que choram, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, aqueles que choram por causa do seu próprio pecado. Bem-aventurados os Isaías, que falam, ai de mim, porque eu vou morrer, eu sou um homem perdido, sou considerado profeta pelos homens, mas por Deus eu sei que eu não sou nada.
E foi ali que Deus vai e faz a obra na vida dele. Essa é a minha palavra, todo o meu coração, para você. Você que está saindo desta conferência na crise. Agora vamos à mensagem de hoje, que é mais voltada para você, a maioria de vocês que estão saindo daqui na certeza da sua salvação. A maior parte de vocês estão saindo daqui alegres, felizes, porque tudo que foi dito aqui confirmou a obra da graça de Deus na sua vida, e você sai mais seguro desse lugar. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 3, versículo 31. Juízes 3, 31. Por favor, uma aguinha aqui. Alguém da equipe, por favor, uma água para refrescar a minha garganta. Juízes 3, 31. Que linda secretária, obrigado. Ninguém melhor da equipe para trazer-me essa garrafa d'água. Eu estava na faculdade, eu tinha a sua idade. Já era casado, tinha 2 filhas. Quando eu ouvi essa mensagem tem caminhado comigo, tem me abençoado. Espero que seja uma bênção para você também. Juízes 3, 31. Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois, e também ele libertou a Israel. Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois, e também ele libertou a Israel. Vamos ler juntos? Vamos lá? Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma agulhada de bois, e também ele. Muito bem, vamos lá então. Você que está saindo dessa conferência na certeza da sua salvação, eu quero lembrá-los que vocês foram salvos pela graça, não pelas boas obras, mas pela graça de Deus mediante a fé que há em Jesus Cristo. Mas o mesmo verso fala, ou o verso seguinte fala que vocês foram salvos pela graça para as boas obras que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Vocês foram chamados para a santificação. Vocês foram chamados para as boas obras, vocês foram chamados para se santificar no Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 7 fala, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por isso demos tanta ênfase sobre santidade no namoro aqui, e no noivado e no casamento. Esforcem-se por viver em paz com todos os homens, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Fomos chamados para as boas obras, fomos chamados para a santificação de vida, fomos chamados não só para ir para o céu, fomos chamados também para servir a Deus aqui na terra. Fomos chamados por Deus para frutificar. Eu gosto muito desse versículo calvinista, do capítulo 15 de João, 15, 16. Vocês não me escolheram. Jesus falou. Vocês não me escolheram. Tem gente que acha que, eu que escolhi. Então, de certa forma, na nossa experiência, a gente acha que a gente escolheu, né? Mas é Deus que escolheu a gente. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Ele planejou antes da fundação do mundo que você estivesse aqui para ouvir o que o Mike tinha para dizer, o que o Charles tinha para dizer, o que eu tinha para te dizer, o que Deus tem para te dizer aqui. Vocês não me escolheram, eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Eu gosto muito do jeito que o Salmo número 100 coloca. Celebrai com júbilo ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria. Um Deus alegre merece servos alegres. Por favor, não é só servir a Deus, mas é servir ao Senhor com alegria. Então, eu queria desafiar você a sair desta conferência redesafiado, a voltar para a sua igreja, quer seja pequena ou grande, voltar para lá a fim de fazer diferença, voltar para lá para ajudar, para servir, para trabalhar para o reino, assumir responsabilidades. Esse é meu desafio para você.
Deus te trouxe aqui, foi muito bom, gostoso, legal, tempo de encorajamento, você ampliou um pouco a sua visão do reino, você viu que tem crentes em várias partes do Brasil que professam Jesus da mesma forma que você professa, que estão buscando o mesmo tipo de linha teológica que você está buscando, legal, encorajamento, mas nós fomos chamados para servir a Deus. Agora é hora de descer do monte, da montanha, e servir a Deus encarando os endemoniados, encarando os problemas, lá na sua casa, lá na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola. Então eu quero incentivar você a voltar para a sua igreja e trabalhar para o reino de Deus. Você foi salvo para servir. Assuma a responsabilidade, faça diferença, jovem. Com 15 anos, quando Deus tocou meu coração, eu mal sabia tocar violão, falei, eu preciso servir a Deus. Eu reuni mais 2 pessoas na igreja, nós começamos, em primeiro lugar, a orar. Primeira coisa, orar. Depois nós começamos a ensaiar uma música para cantar um domingo à noite. A gente nunca fez isso, a gente sentava no banco de trás, mascando chicletes, conversando, dando risada. Tinha um irmão na nossa igreja que era gago, quando ele orava a gente ficava contando, cada vez que ele falava, a gente ficava contando 1, 2, 3, 40, 50, 60, 70, e a gente dava risada. Hoje ele quebrou o recorde, né? Eu era filho de pastor, ficava mascando chicletes no banco de trás, achando graça a todo mundo, vendo os defeitos do culto, tal. Quando Deus me salva, me transforma, a primeira mudança que eu comecei a me estranhar, eu comecei a sentar mais na frente, e mais na frente, e comecei a me preocupar com os feios. Na verdade, eu falo sempre isso, não há pessoas feias, Deus não faz ninguém feio, tem gente bonita, linda, como José do Egito, que era bonito estruturalmente, bonito de rosto, e tem gente diferente, né? Olha para a pessoa do seu lado e fala, eu sou bonito ou diferente? Eu tenho uma palavra de consolo para vocês. Atenção, ó diferentes, eu tenho uma palavra de conforto a você. Existe bênção em ser bonito. A beleza, ela abre as portas. No emprego, namoro, ministério. Beleza é um negócio maravilhoso. Eu nunca tive, mas eu imagino como deve ser. Como deve ser gostoso, ser bonitão. Mas, deixa eu falar, eu sei o que é ser diferente. E a bênção em ser diferente. Todos os diferentes, por favor, me escutem agora e sejam confortados, consolados, orientados. A bênção de ser diferente é que você tem que lutar para ser educado, gentil, ser uma pessoa simpática, ser uma pessoa amorosa, bondosa, um bom ouvinte, uma pessoa inteligente, precisa estudar bastante, gente diferente tem que estudar para vencer na vida, né? Eu louvo a Deus por ser diferente. Eu vejo pessoas bonitas, eles não fazem nada, a vida leva eles, mas daí a hora que chega para os 40, 50 anos, eles começam, plástica aqui, plástica ali, mas não tem como segurar a lei da gravidade, não é isso? E normalmente a pessoa bonita tem uma felicidade até os 40, depois ele sofre, porque sem a beleza, sem inteligência, simpatia, sem educação, ele se dá mal, termina em asilo. Bom, vamos lá. Aonde eu estava? Ok. Vamos fazer diferença. Mas eu sei, quando eu falo para você, serve a Deus, volta para a sua igreja. Para de ser esse crente capenga, para de ser esse crente domingueiro, para de ser esse crente que só vai domingo à noite no culto. Que coisa feia. Para com isso. Memorize Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns cristãos capengas, folgados. Depois, quando fica doente, ninguém me foi visitar. Você só vem na igreja domingo à noite, a gente nem conhece você pelo nome, rapaz. Como que a igreja de Cristo vai te amar se você não se mostra, não se apresenta? Bom, vamos lá. Eu estou agora querendo aqui falar com você que está sendo tentado a pensar que eu voltar para a minha igreja, pegar firme e fazer diferença. Eu não estou pronto ainda. Eu sei que tem gente de vocês que estão falando, eu não estou pronto ainda. Outros de vocês estão falando assim, eu ainda não tenho o que é necessário para poder servir a Deus. E tem gente aqui falando assim, quem sou eu para fazer alguma diferença? Quem sou eu para fazer alguma diferença? Por isso, eu quero que você hoje
que pensa desse jeito, eu não estou pronto ainda, eu até quero servir a Deus, pastor, mas eu acho que eu não estou na posição de servir, eu só tenho 40 anos de igreja, pastor, eu preciso de mais experiência, eu ainda não tenho o necessário, pastor, o que eu desejo fazer para Deus é algo tão maravilhoso, tão grande, mas ainda falta eu estar preparado, quando eu conseguir terminar isso, conquistar aquilo, daí eu vou servir a Deus. Quem sou eu para fazer diferença? Tem uns de vocês que falam assim, quem sou eu para fazer diferença? Minha igreja, pastor, é um poço de necessidade, eu sou um pingo d'água, não vou fazer diferença nenhuma, não dá, pastor. Então, quem está falando desse jeito, eu quero que você, hoje à noite, hoje de manhã aqui, você olhe para Sangar, o exemplo dele. Interessante que no livro de Juízes fala-se muito, tem muitos versículos acerca de Débora, muitos versículos acerca de Gideão, Sansão, Baraque, Eude, mas Sangar, coitadinho, um versículo só, e nós lemos, 3:31. Um versículo só. Mas a verdade é que o Espírito Santo de Deus falou para o autor sagrado, coloca Sangar aí, ele também viveu para a minha glória, ele também me serviu, eu quero honrá-lo. E temos esse versículo que descreve uma existência toda da vida de Sangar, a vida de um homem, ministério dele, a forma como ele agradou a Deus, num versículo só. E se você aprender com Sangar os princípios revolucionários que ele tem a nos ensinar aqui, você vai sair daqui realmente abençoado e vai se tornar uma bênção maior ainda. Vamos aprender com Sangar então. Primeira lição que a gente aprende com ele, primeiro princípio revolucionário. Sangar, ele serviu a Deus. Como? Começando aonde ele estava. Sangar começou aonde ele estava. Fala comigo, Sangar começou aonde ele estava. Aonde que Sangar está? Aonde que Sangar está? Tudo indica, pelo texto, que é pouco, mas tudo indica que ele não estava na capital, ele não estava em Jerusalém. Tudo indica que Sangar não estava intimamente ligado com os bambambãs de Israel. Tudo indica que Sangar vivia na roça, porque o verso diz que ele tinha uma aguilhada de bois. É a única coisa que o verso fala, não era um cetro de rei, de príncipe, não, ele tinha uma aguilhada de bois. Provavelmente Sangar era um pequeno sitiante numa nação que estava nascendo, começando. A posição de Sangar não era nada significante, era uma posição de pouco prestígio, pouca honra. Mesmo assim, a Bíblia fala que ele, vendo os filisteus atacando, saqueando o povo de Israel, essa jovem nação, Sangar começou a servir a Deus, defendendo o povo de Deus. Ele começou a servir a Deus exatamente aonde ele estava. Isso serve para você que fala assim, eu quero servir a Deus, quando eu terminar o colegial eu vou pegar firme, quando eu terminar a faculdade, quando eu terminar o mestrado, quando eu fizer o curso de teologia, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu for mais experiente, e tem aqueles que falam assim, quando eu me casar, pastor, eu quero uma casa, eu quero ter um lar que sirva o Senhor, nós vamos ter células na minha casa. Daí ela casa, ou ele casa, e fala, e aí, irmã, agora está preparada? Quando eu tiver filhos, nós estamos falando de tratamento, pastor. Quando eu tiver filhos, vamos primeiro ter filhos, daí nós queremos ter um ministério vibrante para o Senhor. Daí tem os filhos, fala, e aí agora, dá para ter? Não, agora nós vamos comprar a casa. Nós casamos, tivemos filhos, estávamos no aluguel. Agora nós estamos, quando a gente fizer nossa casa, no fundo, pastor, vai ter uma piscina para os jovens da igreja vir, tal. Esse pessoal que fala desse jeito nunca serve a Deus, está sempre jogando para frente. Ouvinte, na sua cidade, hoje, Satanás está atacando a sua igreja, está atacando o povo de Deus. O lugar de servir a Deus não é no futuro, não é amanhã, não é ontem. É hoje que você tem que falar, arregaçar as mangas e começar a servir o Senhor. Começa onde você está. Alguém falou assim, o ontem já foi, não dá para servir a Deus ontem. O amanhã não chegou ainda, não dá para servir a Deus amanhã. Se você vai servir a Deus, tem que servir a Deus hoje. Hoje. Alguém falou, o ontem está no sepulcro, o amanhã está no útero. O que você tem é o hoje nas mãos. Deixa eu contar uma história triste de um rapaz que veio aqui a esta conferência o ano passado. Na última conferência, escreveram isso acerca dele. Na última conferência, esse jovem chamado João, ele foi muito tocado por Deus, igual você. E ao fim da conferência, antes de entrar no ônibus, ele não ficou tirando fotografia, ele ficou escrevendo
esse testemunho aqui, ele fez umas resoluções. E alguém escreveu acerca disso, falando, ao fim da conferência fiel, João decidiu tomar um novo rumo na vida, a partir de amanhã. Ele decidiu começar cada dia buscando a Deus, lendo a sua Bíblia, a partir de amanhã. Ele decidiu ser menos egocêntrico, mais gentil, atencioso com todos, a partir de amanhã. Ele decidiu visitar o amigo necessitado, encorajar o colega atribulado, amanhã. Ao fim da conferência fiel, João decidiu que amanhã ele iria surpreender todas as pessoas que o ajudaram no passado com uma carta de gratidão. Também que a partir de amanhã ele iria investir mais tempo com seus queridos pais e irmãos, ver menos televisão, ler um bom livro por mês. João decidiu parar de enrolar a namorada e assumir com alegria o desafio de formar uma família, e começou a pensar em marcar já uma data para o seu casamento, a partir de amanhã. João decidiu crescer espiritualmente, fazer um diário de oração, buscar intimidade com o Senhor amanhã. João decidiu submeter-se mais à palavra de Deus, se envolver mais com os irmãos na luta pelo Evangelho, começando por amanhã. Ele até mesmo decidiu parar de roubar o Senhor dos seus dízimos e ofertas a partir desse amanhã. Amanhã, quem escreveu falou, amanhã, João seria um novo homem, um homem de verdade, um grande homem. Todo mundo passaria a vê-lo com outros olhos, caso o amanhã chegasse para o João. Mas o fato é que João morreu hoje, e tudo que ele deixou foi apenas uma série de boas resoluções que ele desejava realizar amanhã. Não tinha o João, não. Vem perguntar para mim depois, e o João, é verdade, pastor? Loira, acorda! Isso aqui é uma ilustração. Classe, Sangar serviu a Deus. Ele começou aonde? Ele começou aonde? Aonde ele estava. Segunda coisa, Sangar usou o que ele tinha. Sangar serviu a Deus. Ele começou onde ele estava, lá no sítio, lá no meio do mato, e ele usou o que ele tinha. Classe, o que é que Sangar tinha? Mais forte, o que é que Sangar tinha? Deixa eu perguntar, você está ligado? Outra vez, você está ligado? Fica ligado, tem gente aí que já está... Abre essa janela, gente, está calor aqui, por favor. Vou fazer igual Spurgeon. Diz que o Spurgeon uma vez pegou um martelo e saiu quebrando as vidraças da capela dele lá, porque os diáconos são muito lerdos. Spurgeon já sofria com os diáconos. Vamos lá. O que o Sangar tinha? Ele tinha uma aguilhada de bois. Não, Sangar não tinha diplomas, gente. Sangar não tinha treinamento militar. Sangar não tinha um curso de artes marciais. Sangar não tinha um batalhão de homens igual Davi à sua disposição, homens valentes. Sangar não tinha lanças e espadas a laser, cavalos velozes. Sangar não tinha flechas teleguiadas de longo alcance. Sangar, ele não tinha poder para operar milagres igual o pregador de televisão tem, que vem, amarra e põe a mão, o cara cai. Não, ele não tinha isso daí, não. O que ele tinha? Ele tinha uma aguilhada de bois. O que é? É um ferrão, talvez dessa altura, mais alto, com uma ponta de ferro. Uma madeira bem rígida, difícil de quebrar, e com uma ponta de ferro. É isso que ele tinha. E ele serviu a Deus com isso. E eu pergunto para você, o que é que você tem? E a maioria de vocês tem muito mais do que uma aguilhada de bois nas mãos. O que você tem, jovem? Em primeiro lugar, você tem um corpo que Deus te deu. A maioria de vocês, um corpo saudável. Você tem mãos, você tem pernas, saúde, inteligência, criatividade, capacidade de ler, observar, pensar, aprender, avaliar. Você tem amigos, colegas, você tem conhecidos, você tem liberdade, você tem oportunidade de opinar, de influenciar os outros. Alguns de vocês têm aparelho de som, vídeo, TV, iPhone, bicicleta, livros, moto, carro, computador, você tem iPad, você tem acesso ao mundo inteiro nas suas mãos. Use sua imaginação, criatividade, ore a Deus, peça que Deus mostre para você o que eu poderia fazer
e assim abençoar muita gente, abençoar algumas pessoas, mas eu não posso ficar parado, só tipo, Deus me abençoa, e por favor, pessoas ao meu redor, pai, mãe, igreja, me ame, me ame, me ame. Chega de ficar mamando, é hora de servir, você foi chamado, salvo pela graça para as boas obras. 4 anos atrás, eu acho, o Diego vai me ajudar nisso aqui. Eu preguei uma mensagem aqui no final da conferência, como esta. E teve algo na mensagem que tocou o coração de um jovem tímido. Ele foi permitido pela Fiel de estar aqui, ele tinha apenas 16 anos. É um amigo do Diego, que veio dos Estados Unidos, ficou aqui, falando mal português, mas teve um momento da mensagem que tocou o coração dele. Esse menino, sabe o que ele fez? Ele usou a cabeça dele. Ele pegou aquele texto da mensagem, e ele trabalhou aquele texto da mensagem, montou um vídeo, escondeu a parte feia da mensagem, que é a minha pessoa, colocou palavras, igual o Diego fez com a conferência do ano que vem de jovens, e ele preparou um negócio e ele colocou no YouTube. Acho que o nome do negócio põe aqui, apenas escute a minha voz. Talvez muitos de vocês foram abençoados por essa parte da mensagem. Por quê? Porque um jovem, 16 anos, não sabe pregar, fala mal português, mas ele decidiu abençoar outras vidas, ele usou o que ele tinha. Eu dei uma olhada ontem, tem quase 7.000 pessoas já viram isso daí. O camarada está sentado aqui, ele se deu ao trabalho, ele abençoou 7.000 vidas já. É isso que eu estou dizendo para você. Começa onde você está, usa o que você tem. Fala, Deus, me dá criatividade, Espírito Santo, abre o meu entendimento, o que eu poderia fazer, o que eu tenho que eu posso usar para a tua glória, para a tua honra. Jovem, volte para a sua igreja, volte para a sua casa e sirva a Deus lá, hoje, usando o que você tem. Terceira coisa, para encerrar a mensagem, terceira coisa, o que Sangar fez? Ele serviu a Deus, começando onde ele estava, usando o que ele tinha. Em terceiro lugar, ele fez o que ele podia. Sangar fez o que ele podia. Diga comigo, ele fez o que ele podia. Vamos juntos lá. Sangar serviu a Deus como? Ele fez o que ele podia. Tá ligado? Tem gente que está escrevendo, joga a caneta para cima, bate a palma, pega. É assim. Tem gente que é rápido, tem reflexo, outros não têm. Ele fez o que ele podia. Imagina Sangar. O povo está entrando na terra prometida. A nação de Israel tem 1.001 necessidades. O departamento de infraestrutura está a zero, está perdido. Departamento de educação, de finanças, da saúde, tem 1.001 necessidades. Ele não ficou, estou perdido, isso aqui, só nossos netos vão ver alguma coisa aqui. Não, eu vou desistir, não vou fazer nada. Não, ele fez o que ele podia. Sangar não se preocupou em suprir todas as necessidades, vou jogar para você, da sua igreja, da sua família. Mas o que é que ele fez? Ele fez o que ele podia. O que ele pôde fazer durante a sua existência, durante o seu tempo de ministério? Ele pôde proteger o povo de Israel contra seus piores inimigos, os filisteus, esses saqueadores. E ele matou 600 homens dos filisteus. É o que o texto fala, matou 600, número redondo. Como é que ele fez isso? Como é que Sangar fez isso? O texto não fala. Então aí entra a sua e a minha imaginação. Eu já imagino Sangar, à noite ele ia cedo para a cama, sitiante, o sol escurece, tomava banho, ia para a cama, jantava, ia para a cama, dormia. Quando dava meia-noite, estrategicamente meia-noite, ele colocava o celular dele para despertar. Daí ele acordava, trocava de roupa, colocava uma roupa de Rambo. Ele pegava uma graxa, passava aqui a graxa. Daí ele pegava um lenço, amarrava o cabelão dele aqui assim, bem amarrado. E daí ele punha a faquinha aqui, mas ele pegava agulhado de bois aqui. E ele sabia que aonde tinha à noite, pela mata, ele ia indo, e daí ele via um foguinho, uma fumacinha branca subindo de um acampamento. Lá estavam os filisteus.
Filisteus, homens que não temem a Deus, são pagãos. O que o pagão faz? À noite, o pagão fica em volta da fogueira jogando Uno, né? Fica enchendo a cara. O pagão bebe a garrafona de vinho, de vodka e tal. Está todo mundo em volta da fogueira desmaiado. O Sangar ia lá, sozinho, ninguém atrapalhava, fazia barulho. Ele pegava um aqui, cá no pescoço, pegava outro lá, pá na barriga, o outro aqui no zóio e tal, e furava, e saía correndo. Naquela noite ele assinava, ele colocava, matei hoje 15. Na outra noite matei 5. Na outra matei hoje 16. Matei 9. E o Sangar, através, ele era o Zorro daquele tempo. Sozinho. Ele foi matando uns aqui, matando outros lá, matando outros acolá, numa operação Rambo. Sangar serviu a Deus. A aplicação que eu faço, e você? O que você pode fazer? Sua igreja tem 1001 necessidades, especialmente gente que vem de igreja pequena. Boa parte da minha vida foi em igreja pequena, plantando uma igreja aqui em Pinhalzinho, por exemplo, aqui por perto. Quantos domingos eu, alguns jovens da igreja, chegávamos lá e tinha o quê? Tinha 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas. Você tem que abrir, você tem que limpar, você tem que cantar, você tem que ser introdutor, você tem que pregar, você tem que chorar, você tem que rir, você tem que tocar, você tem que fazer o apelo, você tem que aceitar o apelo, você tem que fazer tudo. E a gente fazia com alegria, Eu pregava, eu prometi para o Senhor naqueles dias, falei, aqui em Pinhalzinho, Deus, o Senhor merece o meu melhor, não importa se tem 5, se tem 25, se tem 40, eu vou pregar como se estivesse pregando para 500, para 5.000. Esse sermão mesmo, preguei em Pinhalzinho, para 5, 6 pessoas, e uma delas estava uma senhorinha que estava dormindo. E eu briguei com ela, ela falou, não é que eu confio no Senhor. Daí desmonta o pregador, né? Gente, ele fez o que ele podia. E você? O que você pode fazer na sua igreja? O que você pode fazer? Você pode ser um Epáfras. Você pode ser um Epáfras. O que Paulo fala de Epáfras? Epáfras não foi Paulo, o grande missionário, o grande plantador, mas foi um fiel companheiro. Você pode ser um fiel companheiro do seu pastor, um fiel companheiro do seu líder de jovens, um fiel companheiro do pessoal da classe DBD. Rapazes, eu acho tão bonito na minha igreja quando eu vejo alguns rapazes indo para a classinha de crianças, porque aquelas crianças, eles vêm de lares onde não tem pai mais, a maior parte deles, e na igreja eles veem uma pessoa mais velha, um irmão mais velho, vê um pai ali na fé, que está amando a eles, ensinando a palavra de Deus para eles, abraçando-os. Você pode ser um Epáfras, um homem de oração, fiel cooperador. Você pode ser um Barnabé. Barnabé é o que lançou esse negócio de ministério. Igreja com propósito, acho que esse negócio de ministério de integração é eles que inventaram. Não, Barnabé começou com isso daqui. Ministério de integração. Você vir para a igreja não para vir procurar melhor lugar, ficar sentadão, esperando que alguém venha te cumprimentar. Não, você chegar e ficar, deixa a sua Bíblia e ficar na porta esperando ver se tem um visitante. Um visitante, talvez porque ele tem uma tendência homossexual, ou porque ele tem tatuagem, o pessoal da igreja dá uma gelada nele. Você, o Barnabé, Ministério de Integração, você chega junto do cara. E aí, tudo bem? Prazer, primeira vez? É assim que chega. Eu fiz 4 anos de teologia, gente, eu sei como cumprimentar um visitante. Aprenda comigo. Boa noite, tudo bem? Com um sorriso, olhando nos olhos, né? Se é mulher, não vai lá beijando, não, que tem mulher que não gosta disso, né? Não tenta ser muito simpático, e você pode pisar na bola. Chega, boa noite, tudo bem, tudo jóia, legal. Primeira vez, bem-vindo. Que bom que você veio adorar a Deus conosco. Qual é o seu nome? O meu é fulano de tal, prazer. Tá, chega mais aqui, deixa eu falar para você da nossa igreja. Você é evangélico, você olha se o cara tem Bíblia, não tem, se a Bíblia é usada, se não é. Você sabe se o cara tem Bíblia bem usada, a vida dele está inteirinha, se a Bíblia dele está novinha, a vida dele está um bagaço, você sabe disso? É assim mesmo. Mas, às vezes a gente compra a Bíblia nova, não vai me achar, estou com Bíblia nova. A outra minha esbagaçou tanto que agora estou com a nova. Mas você pode ser um Barnabé, você pode chegar. O Paulo, quando ele chegou, o pessoal tinha medo dele, achava que ele era um traíra, o pessoal não confiava na conversão do Paulo, mas Barnabé, ele arriscou.
e foi levar o Paulo depois do culto para conversar com os apóstolos. Paulo sentou, o pessoal saiu de perto. Não por causa de mau cheiro, por causa de desconfiança da sua conversão. Barnabé acreditou. Você pode ser um bombril na igreja. Eu tenho na igreja um homem que eu tenho que honrar. Espero que ele esteja me ouvindo aqui, ou ele venha ouvir isso aqui. Tem um cara na igreja chamado Fábio Carrasco. Fábio Carrasco, ele está domingo após domingo, ele mora a 110 quilômetros da nossa cidade, está todo domingo, ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele faz de tudo na igreja. Se precisar, ele prega melhor que eu. Se precisar, ele toca, ele canta, ele dirige o culto, ele pinta a igreja. O cara é 10. Ele é um exemplo a todos os jovens da nossa igreja, todos os adultos da nossa igreja. Tem outro tal de Edivaldo também, que mora a 40 quilômetros, 48 quilômetros, ele vem, tudo quanto é lugar, 15 minutos. Não vai dar. Vamos lá. O que você pode ser? Você pode ser. Você pode ser um levita afinado e humilde. Levita afinado e humilde. É difícil achar essas duas coisas. Quando ele é humilde, ele é desafinado. Quando ele é afinado, ele não é humilde, ele é orgulhoso. Você, ore a Deus para que Ele faça de você um levita afinado e humilde. Um levita que não fica só aqui na frente, mas que se mistura com o povo, que fala, eu também sou um mero mortal como vocês, eu tenho RG também, abraça. Não, sai com para aquele negócio de estrela, fica no palco, aqui termina o culto, fica aqui no palco discutindo, não, porque a bateria hoje, não sei o que tem, tal. E a igreja é o nosso público, igreja são os nossos fãs. Para de tratar a igreja desse jeito. Levita, acabou aqui, corre para a porta para abraçar os irmãos, para orar com aqueles que estão tristes. Seja realmente um ministro do Evangelho e não só um artista do Evangelho. Você pode ser tanta coisa na sua igreja, não sei. Entra na sua igreja, o que te incomoda na sua igreja mais? E fala, como é que eu posso fazer diferença nisso? Igreja pequena, você chega na igreja, o que te incomoda é uma criança com o nariz correndo para lá e para cá. Tal. Você fala, eu vou começar um berçário nessa igreja. É isso que eu posso fazer. E glorifica a Deus através de um berçário. Onde você não fica só com a criança lá, cala a boca, fica quieto. Não, cantando hinos de louvor para ele, ensinando alguma coisa da palavra de Deus, memorizando um versículo. Ok. Vamos servir a Deus, começando aonde nós estamos. O que mais? Usando e fazendo o que nós podemos. Mas para isso, 3 coisas para encerrar. Para isso você precisa trabalhar duro. Para isso você precisa aprender que nada vem de graça, inclusive no serviço do Senhor. Tem que trabalhar duro, nada vem de graça. Não pensa que eu estou aqui pregando esse sermão e que eu não passei a noite orando, pensando e memorizando. Nada vem de graça, a menos que você é um crânio, você é um cara que... Não, mas para nós, meros mortais... tudo é com dificuldade. Para você dar uma boa aula, você precisa abrir mão, às vezes, de coisas que você gosta, para poder, nada vem de graça. Se você vai servir a Deus e fazer diferença, você precisa trabalhar duro. Um homem chamado Arthur Williams, executivo famoso na área de seguros, ele disse que trabalhando duro, você supera 50% das pessoas que concorrem com você. Se você simplesmente for um cara que trabalha para valer. Se você for um trabalhador que trabalha duro, trabalha para valer e é honesto, Arthur Williams fala que você já supera os outros 40%. Então, se você trabalha duro e é honesto, você já eliminou 90% da concorrência. Tem que trabalhar duro. Eu ouvi falar que as andorinhas, esses pássaros pequenos, graciosos, com asas longas e fortes. As andorinhas, tem um tipo de andorinha que mora em San Juan Capistrano, perto da Califórnia, nos Estados Unidos. E eles migram no inverno para a Argentina. Para eles migrarem de San Juan Capistrano até a Argentina, eles têm que voar pelo Oceano Pacífico, eles têm que voar 9.600 quilômetros na água, sobre as águas. E eles não sabem nadar. Como é que esses pássaros fazem uma viagem tão longa sobre o Oceano Pacífico, dia e noite, 9.600 quilômetros, e não sabem nadar? Como é que eles fazem? Eles têm um tipo de um galho, tipo forma de rolha, um galho que boia facilmente na água, e eles carregam aquilo e vão...
Quando dá 900 quilômetros, está na hora de dormir, não está aguentando mais, eles vão, descem num lugar onde o mar está mais sereno e jogam aquele galinho tipo rolha. E daí eles põem os pezinhos lá e ficam dormindo. As andorinhas aprenderam que você, nessa vida, se você quer chegar a algum lugar, você tem que carregar alguns fardos. Nada vem de graça. Segunda coisa, se você vai servir a Deus com alegria, fazer diferença na sua igreja, você precisa trabalhar duro, você precisa aprender a transformar dificuldades em desafios. Tem gente aqui pensando para o ministério, ser pastor. Ele olha para o pastor da igreja dele, 500 membros, tal, pastor bonitinho, lá, entra no púlpito, a igreja tudo certinho, um monte de gente ajudando. Ele fala, eu quero ser pastor. Não é assim. Paulo deixou Tito na ilha de Creta e falou, Tito, eu deixei você aí para acertar problemas, resolver pepinos. É para isso que a gente é chamado. Não é chamado para curtir o ministério, é chamado para resolver problemas. Você quer ser líder? Líder existe para resolver problemas. Você precisa aprender a transformar dificuldades em desafios, porque ao servir a Deus o que mais vai ter são dificuldades. Motivos pelos quais orar e ter uma experiência com Deus de vitória, de luta e vitória. Como Paulo fez na cadeia, transformando a cadeia numa igreja lá em Roma. Já que eu estou preso aqui, 4 homens, tantas horas, 4 outros homens, eu vou evangelizar esse pessoal. Transformou dificuldades em desafios, dificuldades em desafios. John Bunyan, mesma coisa. 12 anos na prisão, ministério literário, vou ficar na cadeia, me dá papel, me dá caneta. Ele escreveu O Peregrino, best-seller, traduzido para mais de 100 idiomas. Martin Luther King transformou o quê? O racismo num lindo sonho. Transformou uma coisa, uma porcaria, uma praga chamada racismo num lindo sonho. Você lembra do discurso dele? Ele organizou aquela passeata, a maior passeata pela liberdade e justiça social da história. Por quê? Ele transformou o racismo num sonho. E lá ele falou, eu tenho um sonho que um dia essa nação se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua declaração, do seu estatuto lá, da sua crença, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho, ele disse, eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos vão se sentar junto com os filhos dos descendentes de donos de escravos, e eles poderão sentar-se junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho, ele disse, eu tenho um sonho que um dia as minhas 4 pequenas crianças vão poder um dia, nessa nação, viver junto com outras crianças de cor diferente de pele, e não serem julgadas pela sua cor de pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho, e ele morreu por causa daquele sonho. E isso fez diferença. Jornal Batista desse mês aqui, que eu li recentemente no meu escritório, vinha a história, no Dia das Mães, veio a história de um casal em Brasília. Ela era secretária de uma autarquia do governo, ela estava bem, o salário bom, concursado, tinha 2 filhos, o marido era professor de cursinho, de faculdade, e eles tinham 2 filhos. Daí ela engravidou outra vez. No 3º, 4º, 5º mês, ela recebeu uma notícia que tirou o chão dela. O médico chamou e solenemente falou para ela, olha, você vai ter um filho especial. Você vai ter um filho que vai exigir muito de você, mas ele vai ser bênção na sua vida, mas ele vai exigir muito de você. Ele tem síndrome de Down. E aquele casal chorou 1 semana, 2. Deus foi trabalhando no coração deles, eles foram aceitando a soberania difícil de Deus nessa questão. E aquele casal tomou uma decisão, ela iria pedir conta do emprego dela, para poder se dedicar àquela criança e aos outros 2 filhos, que provavelmente também sofreriam com o abalo de uma criança que exige tanto da mãe. Ela ia precisar compensar de alguma forma, e ela falou, não dá para eu tentar conciliar emprego, carreira, com a chamado meu a maternidade. E ela abriu mão. O que aconteceu? A entrada financeira da família caiu pela metade. Eles tiveram que sair daquele apartamento caro, num bairro legal, e ir para uma casa bem simples no bairro. O carro, nada de trocar carro todo ano como trocavam antes. Abriram mão de uma série de regalias. Imagina cortar o orçamento pela metade. Mas eles fizeram isso, com alegria no coração, entendendo e aceitando essa soberania difícil de Deus nas suas vidas. E o texto fala que o que aconteceu foi o seguinte, aquela criança, com o amor da mãe, aquela criança foi sempre indo além. Aquilo que os médicos previam, a criança sempre superava um pouco a mais.
A criança chegou até mesmo a aprender a ler as coisas básicas, a saber tomar um banho, saber ir no banheiro, e saber se sociabilizar e se portar com educação, mas nunca aprendeu a falar. Essa mãe, depois de 4, 5, 6 anos, ela começou a ser usada por Deus na vida de pessoas que sabiam de alguém que recebeu essa notícia triste do médico, e estão grávidas, e receberam essa notícia triste do médico, e essas pessoas contatavam ela para ajudar essa mãe, aquela mãe, aquela mãe. Finalmente, em Brasília, ela acabou formando uma fundação de mães que têm filhos especiais. E ela evangeliza muitas pessoas através desse ministério. E o que aconteceu, o marido dela, nesse sufoco, ele teve que ir à luta, e ele se excedeu, ele arranjou aulas para dar à noite, e o orçamento deles voltou a ser o normal, eles puderam voltar ao apartamento bom de novo. O que aconteceu, essa criança passou a dar alegria para eles, e foi um trampolim para um ministério maior. Hoje ela viaja o Brasil, e ela viaja até fora do Brasil, com a sua filha com síndrome de Down, que é a pessoa que ela leva junto para dar as palestras e poder confortar e consolar aqueles que sofrem enfrentam o mesmo desafio. Você tem que aprender, se você vai servir a Deus, você tem que aprender a transformar desafios, pepinos, problemas em desafios, motivo de oração. Transformar problemas em desafios. Saber, não se assustar, falar, peraí, se Deus está mandando isso, Ele vai me capacitar, Ele tem um jeito para eu sair fora disso daqui. Em último lugar, nunca desista. Nunca desista. Se você vai fazer diferença na sua igreja, se você vai servir ao Senhor com alegria, você tem que trabalhar duro, você tem que transformar dificuldades em desafios, e você tem que colocar na sua cabeça a seguinte mensagem: eu não posso desistir. Desistir jamais, nunca. Gálatas capítulo 6, versículo 9. O que diz lá? Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo de Deus, a seu tempo, nós ceifaremos, nós vamos colher, se não desistirmos, se não desfalecermos. Vamos falar juntos? Vamos lá? Não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, se não desistirmos. Eu não tenho mais tempo, 5 minutos só. Deixa eu resumir isso para você. Você não pode desistir. Olhe para os servos de Deus do passado. Olhe para Enoque, por exemplo. Enoque viveu numa sociedade corrupta, promíscua, terrível, como eu e você vivemos. Enoque desistiu, classe? Não. Olhe para Davi. Davi viu que o Golias era esse inimigo de Deus, que zombava do povo de Deus, do nome de Deus, e que esse inimigo era maior, era mais forte, mais experiente. E eu pergunto, Davi desistiu? Não. Esther sabia que para tentar salvar o povo de Deus, ela corria risco de morte. Mas ela desistiu, classe? Não. E Daniel foi ameaçado de morte se ele continuasse a orar para o seu Deus. E ele foi pego orando, e ele foi lançado na cova dos leões. Eu pergunto, Daniel desistiu, classe? Não. João Batista foi condenado à morte por falar contra o pecado de Herodes. Eu pergunto, ele desistiu? Não. Paulo e Silas, eles foram açoitados, foram aprisionados por pregar o evangelho, eles desistiram? Não. Jesus Cristo viu o cálice do Calvário diante dele, e ele agonizou, ele começou a suar gotas de sangue. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, desistiu, classe? Não. Jesus desistiu? Responda para mim, sim ou não? Não. E hoje ele está aqui dizendo para você, sirva o Senhor com alegria, sirva o Senhor com alegria. Você vai enfrentar problemas, dificuldades, mas não desista. A luta não vai ser fácil, você vai chegar a ser tentado a desistir, mas Jesus está mandando dizer para você, não desista de jeito nenhum, não se canse de fazer o bem, porque no tempo de Deus você vai colher, se você não desistir. Os homens não vão reconhecer seu serviço, não vão te agradecer, o pastor vai esquecer o seu nome, vai mencionar todo mundo, vai esquecer o seu nome, os homens não vão reconhecer. Jesus mandou dizer para você, seja firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Os obstáculos à frente, as críticas por trás, vão tentar fazer você chorar, desistir, mas Jesus mandou dizer para você, os que com lágrimas semeiam, com cantos de alegria ceifarão, os que saem andando e chorando.
Enquanto servem a Deus e semeiam a semente do amor, do Evangelho, eles voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Você está exausto, jovem, você está cansado, sem forças para lutar. Jesus mandou dizer para você: olhe para mim mesmo, olhe para o Pai. Hebreus 12:3 fala: considere atentamente, olhe para o Senhor Jesus Cristo, que suportou tamanha grande oposição dos pecadores contra si mesmo. Olhe para Ele e aprenda da perseverança dele. Dele vocês receberão forças. Olhe para Deus, olhe para Deus. Deus faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amado, não se esqueça, você foi salvo pela graça, favor não merecido, mas você foi salvo para as boas obras. Você foi salvo para servir ao Senhor, e servir ao Senhor com alegria. Como? Começando aonde você está, usando o que você tem e fazendo o que você pode. Amém? Amém. Vamos colocar em pé.